Vamos lá. 3, 2, 1, para quem não nos conhece, é novo aqui. Meu nome é Marcela Ávila, sou nutricionista, especialista em emagrecimento. Eu sou o Dr. Cristiano Correia, médico endocrinologista e nutrólogo. E juntos nós vamos mostrar para você que o emagrecimento real e natural é possível. Só que precisa ser com saúde, para que seja verdadeiro na sua vida. Aqui nós vamos te mostrar um passo a passo de um emagrecimento real que você consegue fazer, porque é fácil, rápido e definitivo. Vamos que vamos? Na aula de hoje, doutor Cristiano, é muito interessante nós entendermos assim. O primeiro passo que a pessoa pensa, o que vem na tua cabeça quando você quer emagrecer? Nossa, eu não tô bem, as minhas roupas não estão servindo, eu não tô satisfeita com o meu corpo. Tá. O que vem na minha cabeça? Então eu vou tirar o carboidrato. Então eu vou tirar a gordura. Então eu vou parar de jantar. Eu sempre penso no que eu preciso retirar. E aí, quando você começa a retirar muitas coisas da sua alimentação, sem orientação profissional, você aumenta seu nível de ansiedade, de compulsão alimentar. E aí fica aquela história que eu acho que você pode já ter vivido, de começar uma dieta na segunda e na quarta-feira já tá assim desesperada de vontade de comer tudo que vê pela frente e chutar o balde. E aí volta aquele ciclo que você nunca sai dele. Começo dietas e paro, começo dietas e paro. E nunca chego no meu resultado final. Por que eu nunca chego no meu resultado final? Porque eu fico focada no que eu preciso retirar. Exatamente. E aí, doutor Cristiano, tem a ver isso? Obesidade, quero emagrecer, eu tenho que retirar alimentos? Então, o que é essa relação, né? Na minha opinião, né, como especialista, como médico nutrólogo, endocrinologista, eu considero que esse é um dos grandes erros da maioria das dietas, né, da maioria das formas como as pessoas adotam para emagrecer, para tentar emagrecer. É pensar simplesmente e primeiramente no que vai retirar. O que eu vou excluir da dieta? Existem coisas que precisam ser reduzidas ou excluídas? Existem, com certeza. Mas necessariamente isso não é o primeiro passo. Isso. Porque antes de pensar em excluir, essa pessoa precisa pensar em se nutrir. O que nós falamos aqui, que o emagrecimento verdadeiro e saudável, ele acontece de forma natural quando existe uma boa nutrição. E boa nutrição não se consegue simplesmente excluindo alimentos. Ou considerando alimentos como vilões, determinados alimentos como vilões e outros como mocinhos. Não é dessa forma que você vai conseguir um resultado verdadeiro. Né? A gente vê pela literatura científica mais recente, né, os estudos que mostram aí que as pessoas têm sucesso no emagrecimento, o foco não está tanto no que foi retirado, mas sim no que foi colocado na alimentação. Então, antes de pensar no que retirar, e é claro que existe sim algumas coisas que precisam ser diminuídas ou retiradas, né? Pense no que você pode acrescentar, porque muitas vezes a pessoa que está engordando, antes de pensar em o alimento que ela está fazendo ela engordar, ela tem que pensar qual que é o alimento que está faltando ali e que está causando o ganho de peso dela. Muitas vezes o ganho de peso é muito mais por uma deficiência nutricional do que simplesmente pelo excesso de um determinado alimento. E perfeito o que você falou, doutor, porque existem algumas pessoas que estão hoje com muita ansiedade, com muita compulsão alimentar, que não conseguem fazer um plano alimentar bacana, porque elas iniciam com jejum. Elas iniciam um cardápio fazendo jejum intermitente, pega lá na internet, elas iniciam fazendo um shake, um suco, achando que passar o dia comendo pouco, comendo só alface e ovo, por exemplo, resolve. E outra coisa, você começar um plano alimentar com jejuns, dietas restritivas, comendo pouquinho, contando calorias e principalmente passando fome, aumenta mais ainda a sua fome. Você já percebeu isso? Quem tá aqui vai falar comigo. Já percebeu? Toda vez que você faz uma dieta, ou você começa um jejum do nada, você simplesmente aumenta teu apetite, que é uma coisa de louco. Aumenta o mau humor, é muito importante. Ansiedade. A compulsão alimentar. Mas o pior disso tudo, doutor Cristiano, é que a pessoa deixa o metabolismo dela muito lento, né? Sem dúvida, né? Porque o metabolismo é o conjunto das reações bioquímicas que acontecem no organismo. Né, para manter a vida, para manter a temperatura corporal, para executar as funções do corpo, né, respiração, movimentação muscular, raciocínio, memória, enfim, toda a construção dos ossos, dos músculos, dos tendões, tudo isso depende do metabolismo. E para que esse metabolismo aconteça, é como se fosse uma máquina com várias engrenagens. E essas engrenagens que movimentam essa máquina são nutrientes, são os nutrientes que nós ingerimos. Por quê? O nosso corpo não fabrica tudo que nós precisamos, óbvio. A gente precisa obter
do ambiente, alguns elementos que o nosso corpo não produz e que só consumindo e absorvendo do ambiente é que a gente vai ter. Então, esses alimentos vão constituir essas engrenagens metabólicas. Então, se você se nutre mal, você se alimenta, se faltam alimentos nutritivos na sua alimentação, o teu metabolismo, a tua taxa metabólica, consequentemente, vai cair. Cai muito. E aí, quando a taxa metabólica cai, a tendência é que haja acúmulo de gordura. Essa energia que deveria estar alimentando o seu cérebro, os seus músculos, te dando energia e disposição, ela vai ser convertida em gordura e depositada, porque seu organismo está desequilibrado, porque faltam nutrientes. Então, a gente tem que entender a obesidade antes de qualquer outra coisa, né? E é isso que a ciência nutricional mais moderna tem apontado, que é uma doença desnutricional, de desnutrição. Doutor, mas desnutrição não é aquelas pessoas magrinhas lá na cama? Então, aquela desnutrição lá antiga, né, poderia até ser aquela pessoa magrinha, né, que você via lá, até aqueles filmes da Etiópia, mostrando aquelas pessoas, aquela situação calamitosa, que é praticamente pele e osso, né? Só que existe a desnutrição na obesidade também. Então, não se engane, estar obeso não significa que você está supernutrido. Muito pelo contrário. Estar obesa significa que você está desnutrida. Por isso, seu metabolismo não queima gordura, porque até para queimar gordura precisa de nutriente. Olha só, né, pessoal. Então, olha o que o doutor Cristiano está falando. Às vezes às vezes não, com toda certeza, tá? Se você está ansiosa, com muita fome, não consegue continuar, até começa bem, mas para no meio do caminho toda vez. Começa com jejum restritivo, começa passando fome, tirando o alimento. Eu quero te falar que a boa notícia é que a culpa não é sua. A culpa é do caminho errado que você está tomando. E talvez a gente coloque a culpa no metabolismo. O meu metabolismo é lento. Eu tirei tudo da minha dieta, eu não emagreço. O metabolismo não é lento, ele está lento. Ele está lento. Então, essa é a diferença. O metabolismo é lento é um conceito, assim, genético. Eu herdei o metabolismo lento. Mas eu posso garantir para vocês, pessoal, os estudos mostram claramente, a ciência mostra claramente, mais de 95% dos casos não tem nada a ver com tendência genética. O que as pessoas apontam como tendência genética são erros familiares cometidos de geração em geração. Então a pessoa fala assim, meu pai e minha mãe são gordinhos, eu sou gordinho, meus filhos são gordinhos. Por quê? Não é pelo DNA que foi transmitido, mas sim pela forma equivocada de se alimentar. É isso que foi transmitido culturalmente. Tanto que tem estudos que pegam pessoas que foram criadas, foram adotadas por famílias, e é muito interessante. Às vezes uma pessoa de uma família de obesos, ela é adotada por uma família de pessoas magras, ela é magra. E o contrário, pessoas que vieram de uma família de magros e foi adotada por família de obesos. E ficou obesa. E tem estudo até com gêmeos. Um gêmeo ficou na família de magrinho e outro na família de gordinho. O gêmeo que ficou na família de magrinho, magro. O gêmeo que ficou na família de gordinho, né? Ficou obeso. Quer dizer, tem o mesmo DNA, tem a mesma genética. Mas aí, o meio ambiente é muito mais responsável pela obesidade. Mais de 90% dos casos de obesidade é hábito errado. E as pessoas aprendem errado, que muitas vezes isso é ensinado de forma equivocada. Eu vejo as pessoas falando, tem que comer, tem que contar caloria, não pode comer tal gordura, porque a gordura tem tantas calorias e você vai engordar. Eu fico vendo o pessoal fazendo contagem de caloria. Não pode comer o azeite, porque o azeite vai engordar porque ele é calórico. Abacate, o pessoal fala não pode comer o abacate, porque o abacate é calórico. É por causa desses conceitos errados de contagem de caloria, de pesagem de alimento, que resumiu o alimento simplesmente na caloria, sendo que o alimento vai muito além disso, e resumiu o nosso corpo numa máquina queimadora de calorias, sendo que o nosso corpo é muito mais do que isso. Simplificou o que não é simples. A gente simplifica aqui para vocês, né? Mas cientificamente isso não é simples, né? Então trouxe uma ideia de que se eu consumir um alimento sem caloria, eu não vou engordar. Isso não é verdade. E trouxe a ideia que um alimento calórico vai me fazer engordar. E não é verdade também necessariamente. É possível que eu consuma um alimento calórico que vai tratar a minha compulsão alimentar, que vai me tornar menos ansioso, vai me deixar mais tranquilo, eu vou comer melhor, eu vou ter menos compulsão. Ou então esse alimento é calórico, mas vai acelerar o meu metabolismo. Então, ele não vai permitir que o meu corpo guarde a caloria. É essa que é a questão que a gente aponta aqui, que a gente... É essa a nossa bandeira. Né? A nossa bandeira é caloria tem nada ou pouco a ver com ganho de peso.
Agora, a influência que o alimento provoca no seu organismo, a informação que ele traz para o seu corpo, porque o nosso alimento é informação. Então, ele traz uma informação para o seu corpo. E eu posso ter um alimento calórico que traz uma informação de emagrecimento, e posso ter um alimento, um produto alimentício zero, porque se for zero não é alimento, tem que ser produto alimentício. A natureza não produz nada zero, não é por acaso, zero caloria. Então, se eu pego um produto alimentício zero caloria, que vai trazer uma informação de ganho de peso, que vai setar os seus hormônios para você virar um acumulador de gordura. Olha só, né? Então, pessoal, a coisa vai muito além. É esse conceito equivocado de caloria que faz com que as pessoas tenham... É um dos problemas onde as pessoas caem e não conseguem ter um resultado verdadeiro, porque elas ficam contando caloria e vão lá, tomam um refrigerante zero, né? Intoxica todo evita o metabolismo. Evita colocar gordura na comida. É isso mesmo. A comida tem que ser com um pouquinho gordura. E não usa gordura. E quando usa gordura errada ainda por cima. Então, olha só como é que a coisa vai muito além, né? Então, o fato aqui, pessoal, é o seguinte, que genética não é condenação. Então, se você tem o costume de culpar a sua genética, é pensamento sabotador, tá? Isso é bom. Desculpa te interromper, mas é porque eu preciso falar isso. E quando a gente fala isso, você liberta vocês. Liberta! Porque se fosse genética, não teria o que fazer. Solução, né? Agora, como não é genético, tem muito o que fazer. E tem muito onde resolver o problema. Né, amor? Isso mesmo. E outra coisa, genética não é, então, condenação. Os problemas de saúde, o hipotiroidismo, a menopausa, a idade, o diabetes e o pré-diabetes são motivos para que você aprenda isso aqui com a gente e ainda mais trate esses problemas. Eu quero falar que tem muita gente aqui colocando nos comentários. E outra coisa que eu mostrei para vocês, para que o seu metabolismo saia do metabolismo lento para um super metabolismo, você tem que comer mais e não comer menos. Você não tem que retirar, você tem que colocar alimentos na sua vida. Você tem que aprender a colocar os alimentos e a combinar os alimentos. E é isso que a gente vai ensinar no mapa. Mas hoje nós já vamos colocar para vocês uma coisa. Se você quer emagrecer e já tirou o açúcar 100%, já tirou o pão, já tirou o macarrão, você está morrendo de fome, você está sentindo ansiedade, você está mal-humorada, você não está se sentindo bem, você deve estar com fraqueza. Por quê? Você começou errado. Isso não vai ter constância, você não chega lá. Você chega no 1, 2 quilos e nem sabe se é de gordura. Pode ser de massa magra. O que a gente vai ensinar para vocês é um emagrecimento que tem começo, meio e fim. Precisa ter começo, meio e fim, porque a obesidade é doença. O emagrecimento, primeiro, precisa ser verdadeiro. Isso. Porque perda de peso simples não é emagrecimento verdadeiro, obrigatoriamente. Tá? Pode ser, mas pode não ser. Então, não é sinônimo. O emagrecimento cursa com perda de peso. Mas nem toda perda de peso é emagrecimento. Então, primeira coisa, tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Segunda coisa, tem que ser saudável. E uma coisa está ligada à outra. Para ser verdadeiro, tem que ser saudável. Para ser saudável, tem que ser verdadeiro. Ou seja, ele tem que vir melhorando a sua saúde, melhorando o seu bem-estar, melhorando o seu cabelo, melhorando sua pele, melhorando sua unha, né? Melhorando a sua saúde. E terceiro, ele tem que ser definitivo, porque depois que você chegar na meta, você precisa fazer a manutenção. Se ele for verdadeiro e saudável, o definitivo é automático. Isso mesmo. Né? É automático. Agora, se ele não for verdadeiro, se não for saudável, aí pode existir. É efeito sanfona garantido, recuperar todo o peso perdido e mais alguma coisa. E a cada momento, cada dieta, cada tentativa de emagrecimento, uma dificuldade cada vez maior para emagrecer e uma facilidade cada vez maior para engordar. É isso, pessoal. E o que nós estamos falando aqui, então, tem gente que está chegando agora, né? Nós estamos numa maratona de lives preparatórias. O evento começa dia 7. Nós vamos ensinar tudo isso. Nessa maratona de lives preparatórias, você tem que entender que não é culpa sua e para de colocar desculpa em outras coisas porque você não consegue emagrecer. Você só está no caminho errado. O caminho certo, ele existe. E é isso que você vai aprender junto conosco. Agora, a questão precisa de ter um super metabolismo e tem que parar de fazer dieta restrita, contar calorias, porque esse não é o caminho certo. Esse é o caminho do sofrimento, o caminho de dietas. O que nós queremos para você é libertação das dietas. É aprender a comer bem e ter energia, disposição. E você sabe sentir saciada? Você tem que sair da mesa saciada. Não dá para sair com fome, ficar com fome o dia inteiro, doutor Cristiano? Não tem como, né? O emagrecimento se trata muito mais do que se coloca na alimentação do que o que tira. Isso.
É muito mais do que o que você coloca do que o que tira. O que as pessoas pensam é exatamente o contrário disso. Então, a maioria dos conceitos que as pessoas têm em relação ao emagrecimento são opostos da realidade. Né? Então, elas acham que tem que tirar gordura. Isso não é verdade. Existem as gorduras boas, existem as gorduras ruins. E a gordura pode ajudar você a queimar a sua gordura. Isso. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu tenho que usar light diet, eu tenho que usar integral. Não é verdadeiro. Nenhum produto alimentar, né? Você precisa. Então, assim, são vários mitos que a gente vai quebrar e no mapa a gente vai pontuar isso de forma muito didática. Né? Didática, prática. A gente está colocando aqui, né? Cada live a gente fala no assunto. Mas lembre-se disso. Para o emagrecimento acontecer, importa muito mais o que você coloca na alimentação do que o que você tira. E não é restrição alimentar. É alimentação de qualidade. Não é comendo menos que você vai emagrecer, é comendo corretamente. Comendo bem corretamente. Isso é muito diferente. Você melhorar a sua alimentação do que você simplesmente diminuir a quantidade de alimentos. Por quê? Porque o seu corpo, naturalmente, ele regula a quantidade quando você está comendo da forma correta. Você não vai precisar pesar alimentos, você vai sentir saciada, sentir bem. Sabe o que é sentir bem? Talvez às vezes você nem tenha experimentado isso. Ou você experimenta comer muito quando você está fora da dieta, ou então você passa fome quando você está de dieta, né? Pergunta para as pessoas que são magras e verdadeiramente magras, que eu estou falando, não é o falso magro, né? Que tem peso normal, mas é só gordura, né? Pergunta para as pessoas verdadeiramente magras, que tem massa magra, tudo, se elas contam calorias, se elas pesam alimentos. Aí vocês vão descobrir que parece que o caminho não é esse, né? E aí, pessoal, hoje a nossa aula, a gente quer falar para vocês o que colocar na dieta. É claro que no mapa a gente vai explicar quais são os hormônios e como combinar os alimentos e montar esse plano de emagrecimento. Serão 3 aulas, um evento 100% online, 100% gratuito. E no final desse evento eu vou abrir vagas da minha mentoria. Então fica de olho em tudo para você não perder nada, tá bom? Mas hoje a gente já quer entregar um conteúdo que vale ouro para vocês. Tem alguns nutrientes importantes quando a gente quer emagrecer. Então, hoje a gente vai colocar 5 superalimentos. 5 superalimentos. E esses superalimentos, eles precisam estar na sua vida. Claro que tem pessoas que vão ter intolerância a um ou intolerância a outro. Lembrando que intolerâncias alimentares, nós vamos falar disso também, né? Sim. Vamos falar. Então, fica tranquilo se você tem intolerância. Tem muito conteúdo, pessoal. Muita coisa boa. E cada live é uma sequência. Isso. Né? Se você não assistiu as anteriores, está lá no grupo de WhatsApp disponível. Isso. Doutor Cristiano, existe também alguns neurotransmissores, né? Além dos hormônios, a gente tem que pensar nos neurotransmissores. O que os neurotransmissores têm a ver com o emagrecimento? Só resumidamente para o pessoal ter uma noção, que é muito mais complexo, né? Por que não tem resultado, né? Os neurotransmissores têm tudo a ver com o emagrecimento, porque são eles os responsáveis pela a deficiência ou desequilíbrio deles é responsável pela ansiedade, responsável pela compulsão alimentar, pela sinalização cerebral excessiva de fome, pela sinalização cerebral diminuída de saciedade. Então, o nosso cérebro funciona à base de neurotransmissores, que são substâncias químicas que fazem as células cerebrais se comunicarem. Então, se essa comunicação cerebral está inadequada, você não consegue regular a quantidade de alimento que você come, você não consegue tratar a tua ansiedade, você tende a ficar mais deprimido. O seu bem-estar vai lá no chão, a tua energia vai lá no chão e a compulsão alimentar vai lá nas alturas, porque o teu corpo não sinaliza a saciedade de forma correta e sinaliza muita fome. Ele cria um estado de compulsão, um ciclo vicioso que você fica rodando dentro dele e que você pode quebrar isso com conceitos corretos, né? E não é restringindo alimentos que você vai melhorar seus neurotransmissores. Volto a dizer, os neurotransmissores dependem dos nutrientes para serem produzidos. Então, se você está desnutrido, você não tem os neurotransmissores necessários para tratar a compulsão alimentar, para tratar a ansiedade, para tratar a depressão e, com isso, tratar uma das causas principais de uma alimentação equivocada. Eu adoro quando o Dr. Cristiano fala isso, sabe por quê? Porque eu tenho muito, a principal a questão que eu recebo todos os dias é, Nutri, eu não consigo levar em diante. Eu começo, mas eu não consigo, porque eu sou ansiosa e sou compulsiva. Então as pessoas começam bem e não conseguem. Por que elas não conseguem? Não é culpa delas, elas não estão produzindo bem neurotransmissores, porque elas não estão comendo o alimento certo para produzir esse conjunto, que é um corpo nutrido. E aí, quando eu vejo minhas alunas maravilhosas falar para mim, Nutri, eu tinha uma ansiedade, agora simplesmente eu não tenho fome.
Não tô comendo. Tem horas que ela me manda mensagem, natural. Eu acho que eu nem vou. Eu posso pular o jantar porque eu não tô com fome nenhuma. Eu falo, meu Deus, olha só. O que acontece? Ela conseguiu equilibrar todos os hormônios, os ajustes do corpo dela, e agora o centro de fome e saciedade vem naturalmente. Não precisa saber, pode comer até saciar, né? Você está explorando os processos naturais do seu corpo. Mas para que esses processos aconteçam, você tem que ter uma boa nutrição. Voltamos à história de acrescentar os nutrientes corretos. Isso. E aí, vamos falar deles, doutor Cristiano? Vamos direto ao ponto? Vamos falar de alguns deles, né? Porque é uma imensidade, mas vamos pontuar alguns aqui. Nós vamos pontuar 5 hoje, 5 alimentos, acho que 5 ou 6 aqui, que a gente não vai deixar de falar de alguns, só que eles são muito importantes. Então, a nossa meta de hoje é que você inclua pelo menos algum desses alimentos no seu dia a dia, para que você já sinta a diferença. Se der para incluir todos, melhor ainda, não é isso? Claro. Papel e caneta na mão, que a gente vai começar agora, então. Primeiramente, doutor Cristiano, a gente vai falar da propriedade desse alimento, e depois eu vou ensinar como usar no dia a dia, na parte prática. Quais são esses alimentos? Quais são os seus nutrientes? Como é que funciona isso? Olha, a gente pode começar por um nutriente, né, que a gente chama de flavonoide, que são substâncias presentes, né, em vários alimentos. Então, um desses flavonoides é a quercetina. Já ouviram falar? Quercetina. Q-U-E-R-C-E-T-I-N-A. Quercetina, né? Então, a quercetina é um nutriente, né? Muito importante. Ele tem uma ação anti-inflamatória natural no organismo. Então ajuda até mesmo na imunidade, né? Nesses tempos de Covid. Ajuda na imunidade. E como nós falamos aí, voltamos, olha só, como é que a gente volta, né, nos conceitos que a gente já citou para vocês. A obesidade é uma doença inflamatória. Então, tanto a obesidade causa inflamação, quanto a inflamação piora a obesidade. Vocês vão ver que quando se trata de obesidade, tudo é um ciclo. Então, causa e consequência. As coisas são causa e consequência ao mesmo tempo. A compulsão alimentar é causa e consequência, né? Então, a pessoa tem um quadro inflamatório, esse quadro inflamatório ajuda a desregular ainda mais os hormônios dela. Essa desregulação hormonal leva a uma diminuição do metabolismo e essa pessoa começa a acumular gordura. E ela vai ficando cada vez mais inflamada, porque essas células de gordura, inchadas de gordura no corpo, começam a produzir substâncias tóxicas que deixam o corpo inflamado. Então, substâncias como a quercetina tem um efeito de bloquear essa inflamação, de diminuir essa inflamação e, portanto, facilitar o emagrecimento. Entre milhões de outras propriedades, porque quando você desinflama uma pessoa, você está tirando o risco dela de diversas doenças crônicas. Então, praticamente toda doença crônica, doença do envelhecimento, é uma doença inflamatória. Então, a pressão alta, diabetes, a gordura no fígado, o ovário policístico, as rinites, sinusites, artrites, bursite, tendinite, que muita pessoa obesa tem, não é só pela sobrecarga de peso, é por causa da inflamação. Colite, né? A pessoa tem inflamação no intestino, tem no intestino gases, cólica abdominal, né? Tensão pré-menstrual, porque é um estado inflamatório no útero, onde a pessoa tem cólica ali, né? Fica nervosa, fica ansiosa naquele período por desequilíbrio dos neurotransmissores. Olha só, né? TPM então é por isso. Também. Tudo isso e muitas outras coisas que a gente não está citando aqui, né? Os cânceres, né? Que geralmente nascem de quadros inflamatórios crônicos, a obesidade é o principal deles. A quercetina, ela melhora esse quadro. Então, ela tem esse efeito anti-inflamatório natural e isso, para quem está querendo emagrecer, é fundamental. Azia também, tá? Queimação no estômago, viu uma pessoa falando de estômago alto ali, né? Isso tudo tem a ver com inflamação. E aí, a quercetina tem um efeito anti-inflamatório que ajuda nisso tudo, tá? E aí, onde a gente encontra? Então, aí eu vou te perguntar, Nutri, né? Eu falei da propriedade do flavonoide. Aonde que a gente encontra a quercetina? Parece complicado, mas é muito simples. A quercetina a gente encontra, então, na cebola, na maçã e no vinagre de maçã também. Né? São alimentos muito simples. Vocês gostam de cebola? Cebola é um alimento nutritivo demais, né? É riquíssimo, então, em quercetina, a maçã também, e o vinagre de maçã você pode colocar na sua rotina. Então, esses 3 alimentos, um deles
tem que estar todos os dias na sua vida. Lembrando que o vinagre de maçã, sempre use ele diluído. Além da propriedade da quercetina, o vinagre de maçã também ajuda no processo de saciedade, de inflamação. Então, é um super alimento, né? A maçã também. Eu consumo maçã todos os dias, eu gosto muito de consumir pelo menos uma maçã aí por dia, né? E tem gente que fala que tem medo de fruta. Medo de fruta? Já viu alguém ficar obeso comendo fruta, doutor Cristiano? Eu acho engraçado, as pessoas não têm medo de fruta, têm medo de fruta, mas não têm medo dos diet, dos light, cheios de adoçantes sintéticos, não é? O sintético não tem problema, o natural tem. O natural tem. Né? Então, e é o seguinte, pessoal, todo alimento vai ter pessoas que se dão bem com eles, outros que não. Tá? Não então, qualquer coisa que a gente falar aqui, vai ter gente que não se dá bem com o alimento. Só que é o seguinte, não é, isso também, não é só isso. Né? Mas eu não me dou bem com o açafrão. Tá, você não se dá bem com açafrão, mas tem milhões de outras coisas que vai dar certo. Então, aqui, vocês vão ver que sempre tem opção. Sempre é possível mudar. Como você ter novas opções. Só que eu digo uma coisa, as pessoas têm muito mais problema com as coisas sintéticas do que com as naturais. Isso mesmo. Essa que é a verdade. Então, eu tenho que consumir esses alimentos para ser saudável? Não, a gente está fazendo uma live colocando 5 super alimentos. Coloque o que você gosta na sua vida e não é só isso também, né, pessoal? Isso é um primeiro passo e a gente vai somando a construção para o nosso dia do evento, tá bom? Agora, e o segundo? Então, o primeiro é a quercetina e o segundo, então, que as pessoas têm que colocar. O segundo é nutriente, para nutrir o corpo e aí, então, emagrecer, né? Então, agora, esse nutriente é um aminoácido, portanto, ele é derivado da proteína, né? Como nós sabemos, a proteína é a cadeia de vários aminoácidos. Então, esse aminoácido é um aminoácido fundamental para a produção de neurotransmissores necessários para a redução da compulsão alimentar, para a redução da ansiedade, que é o triptofano. Triptofano. Esse aminoácido, quando a gente ingere ele em quantidades adequadas, a gente vai ter matéria-prima para a produção da serotonina. E mais ainda, a gente falou na live do sono, de um hormônio importantíssimo, que é regulador de todos os hormônios do corpo, e além disso, um antioxidante potente, que é a melatonina. A melatonina é derivada da serotonina. Portanto, o triptofano é importante para a produção de serotonina e melatonina, que são dois, um é um neurotransmissor, a serotonina, que pode ter efeito hormonal também, e o outro é um hormônio e um antioxidante potente, importante para a imunidade, né? Todos dois envolvidos no processo de emagrecimento. Vocês estão entendendo como é que é preciso nutrir para emagrecer? Tem que colocar alimento para poder perder gordura? E quando vocês estão com o corpo nutrido, lá dentro do seu corpo, está programado para não armazenar gordura, e sim para queimar. Por isso que a gente está ensinando isso para vocês. E aí o doutor Cristiano ensinou que o triptofano, é bonito o nome, né, doutor Cristiano? E maravilhoso para a saúde. Parece complicado, mas é tão simples. Uma banana por dia. Olha aí. Uma banana por dia. Vocês vão descobrir que o que a gente fala aqui super complexo, na prática é simples. Uma banana por dia. Ah, nutre, mas banana não engorda? Aí. Já viu alguém obeso comendo banana? Comeu tanta banana que engordou? Não. Banana é muito nutritiva. E outra coisa que é interessante a gente falar da banana, né, doutor Cristiano? Ela é rica em triptofano. Então, tudo isso que o doutor Cristiano falou. E quem tem problemas com sono também, né? Quem tem problemas com sono deve comer a banana, higieniza bem a banana e usa a casca da banana para fazer um chá. Potente. Chá da casca de banana. Potente. Parece brincadeira, mas não é. Faça. A banana é muito rica em magnésio também, né, doutor Cristiano? Além disso, né? Então, aqui nós estamos resumindo no nutriente. Mas tem muitos nutrientes. A cebola tem milhões de outros nutrientes, a banana tem milhões de outros nutrientes. Incluindo o que você acabou de falar, além da fibra que ela tem. Além da fibra, ela é um prebiótico natural. Ajuda no teu intestino também. E nutre, né, gente? É uma fruta barata, fácil acesso, tem variedades demais. Tudo fica bom com banana, né? Comidinha com banana, carne moída com banana, doce com banana, tudo fica bom com banana. Aqui em casa não falta. Fruta preferida. E aí, essa banana, uma por dia, você tem a quantidade de triptofano para te ajudar. E além disso, se você tem problema com sono, faça o teste, higieniza a casca, ferva a casca de uma banana
com um copo de água e toma antes de dormir um chazinho da casca de banana, tá bom? Vai te ajudar muito. Lembrando, sabe esses fiapinhos aqui que a gente joga fora, ó? Esse fiapinho fica dentro da banana, sabe? Vou até descascar, né, amor? Muita gente joga isso aqui fora, não joga? Joga. Deixa eu abrir aqui, ó. Tenta tirar o máximo de fiapinho. Ai, deixa eu tirar esse fiapinho. Sabe esse fiapinho que fica colado na banana? Ele é muito importante. Isso aqui é nutritivo demais, é fibra alimentar, é prebiótico pro teu intestino. Isso tem que comer também junto com a banana. Ajuda no emagrecimento. Ajuda no emagrecimento. E ajuda através de outros meios que nós vamos falar, depois mais para frente, né? Isso. Para não fugir da live, ajuda a produzir também a serotonina. Ajuda a produzir também a serotonina. Que é importante para sua calma, para sua diminuir sua ansiedade, diminuir sua compulsão alimentar. Né? Outra receitinha que eu quero dar também, doutor Cristiano, que eu não posso esquecer, é a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde também é um super alimento. Eu vou fazer o seguinte, depois dessa semana, não vou prometer amanhã, mas vou colocar para vocês a receitinha dela lá no meu Instagram. A biomassa de banana verde, ela é um super alimento, um prebiótico natural, riquíssimo em triptofano, facinho de fazer. Sim. E você pode adicionar na sua sopa do jantar, nas suas refeições, nem tem gosto, tá? É muito bom de usar e melhora muito a função intestinal. Se melhora o intestino, melhora a pele, melhora o cabelo, metabolismo acelera. Tudo que nós estamos falando aqui, ó, é para melhorar teu metabolismo para emagrecer. É um conjunto. E aí, doutor Cristiano, tem diabético com medo de comer banana? Tem. Conta para mim. Eu cansei de ver. Pelo amor de Deus. Na minha prática profissional, triste, eu cansei de ver pessoas que chegavam, infelizmente, com orientações profissionais, que o que me deixa mais chateado é isso, né? Mas, enfim, chegavam morrendo de diabetes, morrendo de medo de comer uma banana, por exemplo, né? E se entupindo de produtos industrializados. Diet zero. Ou seja, se intoxicando com substâncias que não são alimentos, são antinutrientes, que o nutriente, ele melhora o teu corpo. O nutriente, ele te alimenta. O nutriente, ele acelera o teu metabolismo. O antinutriente, que é as toxinas que o ser humano produz em forma, e chama isso de comida, né? O antinutriente faz exatamente o contrário. Ele bloqueia o teu metabolismo, ele desregula os seus hormônios, ele gera doenças, ele te intoxica, ele sobrecarrega o seu fígado. Né? Tem inclusive alguns antinutrientes aí nesses diet light aí que aumentam a produção de gordura no corpo, que se ligam às células de gordura e fazem elas inchar, aumentando. E assim, alimento zero, viu? Eu tô falando de alimento zero caloria, provando que caloria não tem nada a ver com ganho ou perda de peso, tá? Então, esses antinutrientes vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento saudável, né? E aí não é uma banana que vai causar uma desregulação do diabetes. Agora, é claro, a gente não está falando que coma de qualquer jeito. Aí você tem que saber com o seu nutricionista, com o seu médico nutrólogo, como você vai comer essa banana, em que horário você vai comer essa banana, combinado com o quê. E aí você vai ter o melhor do nutriente da banana sem ter problema nenhum, né, com o açúcar que tem nela, porque a gente tem que ver o conjunto da obra. Né? Conjunto. Então, eu cansei de ver pessoas diabéticas, né? E aí, depois a gente orientava, pode comer a banana dessa forma. Combinar no cardápio. Combinado, tudo direitinho, é claro, né? De uma forma muito responsável. E essa pessoa começava a ingerir da forma correta e a glicemia melhorava, o controle melhorava. Então, a gente cansou de ver isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pessoas com medo de alimentos, achando que alimento vai acabar com a vida dela, e super apegada aos integrais, super apegada aos zeros da vida, e achando que isso vai salvar a vida deles. Tem medo de banana e como pão integral. Tá tudo errado. Então, esse é interessante. Tem mais um, doutor Cristiano? Tem. O terceiro, então vocês estão notando, o primeiro é a quercetina, o segundo é o triptofano, e o terceiro... Então, o terceiro é uma substância presente na casca de uma leguminosa. Né? Essa substância... O que acontece com o carboidrato refinado? O problema principal é a absorção em pico que acontece dele. Isso que é o maior problema, né? Que nós vamos explicar também por que isso ajuda a ganhar peso. Então, essa absorção em pico de carboidrato é problemática. E essa substância presente na casca desse vegetal, ela bloqueia essa absorção. Ela bloqueia uma enzima envolvida na digestão e na absorção desse carboidrato refinado. Então, ela diminui aquele pico de absorção, o que fica legal. Então, o problema não é o carboidrato em si, que todo mundo morre de medo. O problema é a forma como ele está sendo absorvido no seu corpo, né? Então, essa substância é a faseolamina. Faseolamina presente nas leguminosas, mais comum, mais conhecida delas é o feijão. Todos os feijões
tem na sua casca a faseolamina, né? E aí todo mundo morre de medo de comer feijão, feijão tem carboidrato que vai engordar, e na verdade o feijão pode fazer efeito exatamente contrário, ele pode te ajudar a emagrecer. Você sabe, doutor Cristiano, que o feijão não é todo mundo que tem tolerância, eu vou até explicar sobre isso, que acontece comigo, e eu quero ensinar para vocês, mas o feijão é um super alimento aliado do emagrecimento. Super alimento. Ele dá uma saciedade, muita saciedade, ele tem baixo índice glicêmico por causa da casquinha dele, é muito fibra, né? Tem muita fibra. E, além disso, tem essa faseolamina. Olha que interessante, gente. Tem muitas, até suplementações que têm a propriedade de faseolamina em cápsula. Muita gente prescreve Existe isso. até manipulação da faseolamina em cápsula. Né? Porque a faseolamina, ela atrapalha a absorção do carboidrato refinado. Olha que legal, que é o que não vai dar pico de insulina e vai atrapalhar seu ganho de peso. Exatamente. Então, esse é um ciclo. E aí você fala, nossa, eu não posso comer feijão. Arroz com feijão engorda. Será? Depende do contexto do seu dia, em que fase você está do emagrecimento, tá? Eu falo muito isso, que depende do contexto. Aqui são informações gerais. O feijão, então, doutor Cristiano, ele é um ótimo aliado no emagrecimento. Isso inclui o feijão preto, o feijão vermelho, o feijão amarelo. Inclui também aquele amarelinho, né? Inclui também o feijão vermelhinho, né? Outras leguminosas, leguminosas, grão de bico. A ervilha também vai entrar aí. A lentilha também entra. Então, as pessoas aí também que são vegetarianas, usem e abusem, né? Porque o feijão, além de ter a faseolamina, ter fibras, ele tem carboidratos e proteínas também. É uma rica fonte de proteínas, inclusive do triptofano que nós falamos agora há pouco. E assim, impossível vocês... Agora com esse friozinho, tem lugar que tá frio, tem lugar que tá calor. Eu tô com dona de falar de frio, o povo fala, tá calor aqui, Nutri. Agora no friozinho, se tiver frio na sua região, eu oriento muito, né, pessoal, à noite, fazer um caldinho de feijão. Que delícia que é um caldinho de feijão, bem feito, né, gostoso, com todos os temperos permitidos aí, à vontade. Coloca uma couvinha com caldinho de feijão à noite. Agora, uma informação importante, para quem vai fazer o caldinho de feijão, ou feijão, não bater o feijão no liquidificador. Tá bom que eu vejo gente fazer isso. Faz o feijão e liquidifica o feijão. Quebra. Coa, né, doutor Cristiano, também, né? Então você vai pode até fazer o caldinho, né, batido. Você pode bater até uma parte dele. Bate uma parte. Para fazer o caldo, né? Para fazer o caldo, mas deixa um pouquinho da fibra, deixa um pouquinho da casquinha, não fica coando, não. Isso. Porque quando você bate e coa, você está tirando a melhor parte da propriedade do feijão. Não precisa coar. Para fazer, claro que o melhor é consumir ele amassadinho. Mas o dia que você for fazer o caldinho, claro que tem que bater no liquidificador. Sim. Mas quando você liquidifica, você não coa o caldo. Isso. Deixa ele grossinho, tá? A questão é você retirar a fibra da alimentação. Você pode até bater, mas sem coar. A questão é coar e retirar aquele elemento do feijão. Eu achei muito interessante uma pergunta aqui, doutor Cristiano, que eu vou falar. Muitas pessoas têm ácido úrico alterado e tiram feijão da dieta. Erro crasso. Esse aí. Já adianto. Erro crasso. Imagina um erro bem errado. Eu falo isso porque eu fico assim, meu Deus. Também. Sabe? Sofrendo, né? Tirando de tudo por causa do ácido úrico. Eu fico vendo as pessoas, eu tenho ácido úrico, eu não posso comer víscera, eu não posso comer carne, eu não posso comer grão, não posso comer feijão. Mentira. Te contaram uma mentira. E você acreditou, né? O que acontece? O que aumenta o ácido úrico? Depois eu tenho que fazer uma live só sobre isso. Vamos fazer uma live de ácido úrico, doutor Cristiano? Vou até anotar aqui. Vamos fazer uma live. Porque, nossa, esse tema é muito bom, ácido úrico, pessoal, é muito mais profundo do que... Esse assunto é muito mais profundo do que como ele está sendo tratado aí, por aí afora. E eu vejo as pessoas chegarem no meu consultório com ácido úrico altíssimo e aí elas começam a fazer a dieta do ácido úrico, o ácido úrico só aumenta. E desnutre ainda, né? Desnutre. Né? Se você for olhar, pessoal, olha aqui, deixa eu dar uma informação para quem está evitando comer feijão por causa de ácido úrico aí. Vou dar uma informação para vocês aí, para todos. Se a gente for retirar da alimentação todo alimento que pode gerar ácido úrico, você vai morrer de fome. Você vai beber água e comer sal. Então não é por aí o caminho. Já começa por aí. Porque todo alimento tem os elementos que podem ser convertidos em ácido úrico. Ou seja, o problema não é o fato de ter esse nutriente lá dentro do alimento, porque todos eles têm. A carne tem, o vegetal tem. Né? Tudo. Né? Por quê? Porque o ácido úrico é derivado do DNA. DNA. O que não tem DNA? Só o que é morto.
Por isso que eu falei, você só vai beber água e comer sal. Sal é mineral, é morto. Água não é vivo, né? Isso. Não é elemento vivo. O sal não é elemento vivo, é mineral. A água não é um elemento vivo, é mineral. Todo o resto vem da natureza. Ou é planta ou é bicho. Uhum. Se é planta é bicho, tem DNA, né? Porque até vírus tem DNA. Uhum. Então, se você quer tirar todo o alimento com DNA da sua alimentação, então tem que tirar tudo. Não é só o feijão, não basta, não. Aí tem que parar de comer carne, feijão, arroz. Arroz tem DNA, é planta. Olha Vocês só. estão entendendo o tamanho do absurdo? O problema do ácido úrico está na falta de eficiência energética das células, causadas por desregulação hormonal, que é gerado por excesso de alguns elementos e falta de muitos outros. É o que nós ensinamos aqui. Você então, vai ter o ácido úrico, não tem nada a ver tirar feijão com ácido úrico. Eu sei, eu aprendi isso na faculdade. Mas quando eu fui estudar profundamente, eu vi que aquilo não fazia menor sentido. Então, você quer ter saúde? Você tem ácido úrico alto? Emagrecer. Porque seu ácido úrico está alto porque você está acima do peso. Inflamado. Seu ácido úrico é porque você está inflamado. Não é por causa do feijão que você está comendo, não. Só posso garantir. Eu não sei quem é, quem não é, mas eu sei que isso é fato científico. E qualquer coisa que disser em contrário, eu provo por A mais B, com 1000 artigos científicos demonstrando que isso não é verdadeiro. O feijão, a lentilha, o grão de bico, são todos substitutos, viu? São leguminosas. O problema do feijão é que às vezes dá gases, né? Ele tem um antinutriente, que é a lectina, que é um antinutriente que tem no feijão. Então, ele tem muitos nutrientes e ele tem esse antinutriente. Então, quando você consome feijão, pode te dar um estufamento, gases. Eu tenho esse problema. Se eu consumo feijão fora de casa e que não faz o preparo que eu vou ensinar para vocês, eu tenho muito gás. Então, eu quase não consumo feijão fora de casa. Aí, como que você tem que fazer para eliminar essa lectina? É só você deixar o feijão de molho em água, fazer o remolho do feijão. Deixar pelo menos 2 horas antes de você levar ao fogo para cozinhar. Então, coloca ali o seu feijão ou o seu grão de bico, todas as leguminosas têm que fazer esse preparo. Coloque uma água numa vasilha e deixa pelo menos 2 horas. Você vai perceber que vai ficar cheio de bolinhas brancas em cima. Aquilo ali é a lectina. Aí você lava esse feijão. Você quer desligar a água? Por favor? Pode desligar, por favor. Aí você vai lavar esse feijão, passar ele como se fosse no escorredor. Coloca ele no escorredor, joga aquela água toda fora. E aí você cozinha o feijão com uma nova água. O que eu vejo muito é a pessoa, às vezes, usar a água que deixou 2 horas lá no remolho para cozinhar o feijão. Aí não, tá bom? E aí você joga aquela água fora. E se continuar te dando gases, você joga a água até mesmo do cozimento e dá uma lavada naquele feijão, porque ainda ficou um pouco de lectina. Um segundo segredo é cozinhar o feijão com 2 folhinhas de louro, que também tira muito essa questão dos gases, tá? E é isso aí, faça isso e consuma os feijões que vale a pena. E não tenham medo do feijão. Não tenha medo do feijão. Ninguém tem ácido úrico por causa de feijão, tá, pessoal? Só mais esses 2 aqui, né, doutor? Isso, agora vamos agilizar, porque já estamos ficando no finalzinho. Gente, passa rápido live, demais, né? gente. É tão gostoso conversar, né? Vamos falar desses últimos 2 aqui. Então, o próximo também é um aminoácido, tá? Derivado de proteínas de boa qualidade, que é a tirosina. Então, a tirosina, ela tem basicamente 2 vetores, né? A tirosina é um aminoácido utilizado para produzir neurotransmissores e hormônios importantíssimos, chamados dopamina, adrenalina e noradrenalina. Certo. Então, são hormônios fundamentais para termogênese. Todo mundo fala de termogênico? É o que nós estamos falando aqui, então, né? eles são termogênicos naturais, a tirosina. Por quê? Além da tirosina ser matéria-prima para a produção da dopamina, que dá bem-estar, ajuda a tratar a compulsão alimentar, dá equilíbrio mental, né? E ajuda a tratar a ansiedade, porque ele aumenta também a noradrenalina e a adrenalina, que estando equilibradas no cérebro, deixa a pessoa com menos compulsão alimentar e ajuda a acelerar o metabolismo. Olha. Ela também é matéria-prima para a produção dos hormônios tireoidianos. Então, sem tirosina na alimentação, não tem de onde formar hormônio tireoidiano, que é o hormônio que regula principal regulador do metabolismo. Olha isso, gente. Né? Então, ele tem uma função importante na queima de gordura e na geração de energia. Sem esse nutriente, não existe, portanto, nem hormônio da tireoide,
nem dopamina, nem noradrenalina, nem adrenalina para você tratar sua compulsão alimentar e sua ansiedade. Aí, por que será que você tem compulsão e ansiedade? Porque você está tirando. Nós não vamos ensinar vocês aqui a fazer dietinha para tirar as coisas, não, da tua vida, não, para você sofrer. Você vai aprender a comer bem, sentir saciada, né, amor? Exatamente. E aí, sobre a colina e a tirosina, aí eu vou falar dos alimentos, o doutor Cristiano já explicou a parte o outro científica. É a colina, né? Você falou, pode colocar até os dois juntos aqui, né, doutor Cristiano? A colina ela é fundamental para a produção de um outro neurotransmissor, que chama-se acetilcolina, né? E a acetilcolina é fundamental para a memória, para o funcionamento, para a inteligência, para o funcionamento cerebral. Olha só. Então, quem tem problema demencial não produz colina, não tem colina, não tem acetilcolina. Aí não tem memória. E olha só, isso tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com a retenção de líquido, que muita gente falou, com o metabolismo lento, com a dificuldade de emagrecer, com ansiedade, com compulsão. E às vezes você fala, mas eu vou colocar isso na minha vida, vai resolver? A gente está somando, são pilares. Vai passo a passo, porque dietinha pronta você já pegou lá no Google e não deu certo. Não adianta ir lá e comer feijão e achar que vai emagrecer. Eu estou comendo feijão, agora vou emagrecer. Não, gente. Calma aí, é um conjunto, lembra que é uma orquestra. Cada dia a gente apresenta um instrumento. Às vezes nem um instrumento inteiro ainda. Porque é muita coisa, não dá para ensinar de uma vez. Então nós estamos dando o instrumento. Não adianta botar o instrumento tocando sozinho lá, vai sair música? Não vai, tá? Agora é o conjunto para que vocês entendam a harmonia da orquestra do emagrecimento cientificamente verdadeiro. Lembrando, os termogênicos que nós estamos falando aqui não aumenta a pressão arterial, não. Tem gente que está com medo de comer um pedacinho de gengibre, sabe, doutor Cristiano? Não. E tá obeso. Sabe o que aumenta a pressão? Obesidade. Obesidade aumenta a pressão. Termogênico, pelo contrário, nós estamos falando de alimento. E quem está tomando aí shake, agora, se você está tomando uma substância química que chama de termogênico, aí eu não estou falando isso. Nós não estamos falando disso. Alimentos. Então, não vou misturar, como diz o doutor Ribeiro, uma coisa, outra coisa. É isso mesmo. E aí todo mundo chama da mesma coisa, todo mundo chama de termogênico, tá? Termogênico aqui é comida. Alimento não sobe pressão, desde que você se alimente para emagrecer. Agora, se você está se alimentando para engordar, aí não é o termogênico que vai subir sua pressão, não. É o excesso de gordura, principalmente no abdômen, que vai produzir inflamação e substâncias que fazem suas artérias, contraírem. Aí a pressão vai lá nas alturas. E isso é que faz subir pressão. É ganho de peso, ganho de gordura corporal. E esses 5 alimentos que nós fizemos aqui para vocês hoje, que nós escolhemos, nós poderíamos falar de muitos outros, porque tem muito alimento rico, muito superalimento. Mas esses 5 superalimentos, eles são termogênicos, eles ajudam na produção dos neurotransmissores e ajudam você a ter saciedade, emagrecer. É para esse objetivo esses alimentos, tá bom? E a colina você encontra onde? Na gema do ovo. Gema de ovo é super nutritiva e tem gente que tem medo da gema de ovo, fala que é gordura, joga a gema fora, usa só a clara. Você gosta do feijão com ácido úrico aí, né? Não como feijão por causa do ácido úrico, agora não como gema para não subir colesterol. Gema de ovo, muito bom. Tá tudo errado, pessoal. Tudo que foi ensinado para vocês na mídia, infelizmente até nos meios profissionais durante as últimas décadas, está errado. Nós temos que quebrar esses mitos para que vocês saiam dessa prisão mental e possam emagrecer verdadeiramente, possam melhorar a saúde com alimentação de verdade, parar de ter medo do que não tem que ter medo e passar a ter medo do que vocês hoje consomem achando que estão fazendo o maior benefício para vocês. Olha que maravilha, é isso mesmo. E outra coisa que tem a tirosina, que o doutor falou, é o frango, ovos, queijos e vegetais como quinoa, para quem é vegetariano também. Então, você vai encontrar no frango, nos ovos, nos queijos, queijo amarelo também, tá? Não é para comer só ricota, não. Pode consumir os queijos à vontade. Queijo é muito bom para emagrecimento, desde que você não tenha intolerância. Nós estamos falando de um modo geral. Então, esses são os 5... O que vai ser... Pode falar. Só quero que eu vi um comentário ali que me deixou preocupado. Nós estamos falando de tirosina. Ninguém está falando de tiroxina aqui, tá? Primeira coisa, não é tiroxina. Tiroxina é hormônio. É tirosina. É tirosina que é usada para formar no nosso corpo a tiroxina, a triioditironina. Nós estamos falando de comida, não estamos falando de hormônio aqui. Eu nunca vou falar para vocês usarem hormônio, porque eu não estou consultando vocês. Isso, tá isso bom? É individual. Jamais. Agora, alimentação é outra história. A gente pode falar de alimentos que são bons. Tá? Mas o que acontece? Vocês não entendem, pessoal, que são os alimentos que produzem bem os nossos hormônios de forma natural. Nós nascemos, então temos hormônios dentro do corpo. E para melhorar a produção dele, eu tenho que me alimentar bem e ter bons hábitos.
E aí a gente ensina o alimento certo para produzir de forma natural os hormônios no seu corpo, para você não ter obesidade. Então, nós estamos falando aqui de alimentos, sempre. Dr. Cristiano é endocrinologista e nutrólogo, mas ele só vai falar aqui na live para vocês de coisas naturais, que é o que a gente trabalha. A gente acredita que a natureza é a farmácia de Deus. A farmácia de Deus. É a melhor farmácia. A melhor farmácia. É a farmácia verdadeira. Essa farmácia que tem aí fora, pessoal, ó, sinceramente, isso. Eu corro dela, eu faço o possível. Mas, claro, quer dizer que a gente não usa medicamento? Usa, mas isso. O mínimo. E receitado agora, por seu médico. A gente vê pessoas se alimentando totalmente errado e se entupindo de medicamentos. É isso. Essa pessoa jamais vai ter saúde. Ah, tá? doutor Cristiano, sabe o que eu vejo? As pessoas indo na farmácia e pegando aquele tanto de remédio sem prescrição médica, não tem medo, não. Toma Dorflex, toma não sei o quê, toma anti-inflamatório, vai comprando aquele tanto de remédio. Toma remédio o tempo inteiro, sem nenhuma orientação médica. Claro que remédio tem que ser prescrito por médico. Exatamente. Eu não tomo nenhum remédio que não é prescrito por meu médico. Só pelo Olha médico. O meu médico aqui, ele que prescreve pra mim. Mas raramente eu precisar de um remédio. Por quê? Porque eu tomo suplementos naturais, que são alimentos. Se você nutrir, tiver quercetina através da cebola, maçã, vinagre de maçã, triptofano na banana, faseolamina do feijão, colina, tirosina, isso é só o começo, tá? Tem muitos outros nutrientes. Pronto, você vai ter o que chama-se de saúde, isso que é o que Deus quer pra gente. É para você entender, né, que trata-se de colocar nutrientes. Isso. Se você não colocar nutrientes, você não emagrece. Não emagrece. Aí o que você vai lá e só tira. Você já está se alimentando mal. Aí você tira. Aí você tira. Tá, pode até ser que o que você está tirando precisa ser retirado mesmo. Isso. Pode ser, que às vezes não é. Pode ser. Eu vejo gente tirando coisas que não tem nada a ver e colocando o que vai atrapalhar. E é verdade. Né? Mas vamos imaginar que o que você está tirando seja para tirar mesmo. Isso só não vai adiantar, porque você não está colocando. Você só está tirando. Então estava ruim, ficou um pouquinho menos ruim, mas continua ruim. Isso. Ou pode estar pior mesmo, porque essa pessoa está tirando o que não é para tirar, e muitas vezes ela tira convicta. Tira convicta. O pior erro é aquele erro que você comete tendo certeza que está acertando. Né? Isso. Aí você está tirando, às vezes, um alimento, às vezes a pessoa está tirando uma gordura que poderia até ajudar a acelerar o metabolismo dela, aumentar a saciedade, aí ela vai alimentar mais o processo de obesidade, então vai piorar a situação. Né? Então o caminho não é esse. Tirar. Não é dessa forma. Porque você começa a sofrer, né? Sofrimento para emagrecer que eu vejo das pessoas é muito grande. Aí a dieta, eu tiro isso, tiro aquilo. Para de pensar no que você tem que tirar. Não preocupa se você está usando açúcar, pão, macarrão, continua, só coloca. Porque lá no código, no mapa do emagrecimento hormonal, nós vamos ter esse passo a passo. E depois, dentro da minha mentoria, vocês vão ter também os cardápios, listas de compra completinho. Tudo mastigadinho para vocês, tá? É tudo mastigado, pode ficar tranquilo. Pessoal, então, hoje a aula foi muito rica, né? Tem muitos alunos que a gente queria convidar hoje para mostrar depoimentos para vocês, mas a gente hoje resolveu fazer uma aula para vocês com mais conteúdo mesmo, para vocês colocarem em prática, porque tá chegando o evento e o teu corpo tem que estar com aquela base, né? A gente tem que dar uma preparada no corpo. Se você chegou agora, assista as aulas anteriores. A gente já teve mente magra, desapega geral, já teve o hormônio queimador de gordura, como estimular ele de forma natural, e hoje nós já tivemos a live do... foi essa do sono, né? Do foi sono. A última. Do hormônio queimador de gordura. Do hormônio queimador de gordura. E hoje nós tivemos aí os 5 termogênicos importantes no seu emagrecimento, e a meta de hoje é colocar pelo menos um na sua vida todos os dias até o dia do nosso evento. Mas tente colocar pelo menos 2, né, doutor Cristiano? Pelo menos 2. O pessoal tá pedindo um resuminho, posso fazer dos alimentos, então? Pode. Rapidamente vou fazer, porque tá dando tempo. Quercetina encontrado na cebola, na maçã e no vinagre de maçã. Triptofano encontrado na banana. Faseolamina no feijão, todos os feijões e leguminosas. Colina na gema de ovo. E tirosina, frango, ovos, queijos e vegetais como quinoa. Espero fortemente que vocês incluam vida, incluam natureza dentro do corpo de vocês, porque o corpo está pedindo. Se o corpo está com obesidade, ele está pedindo nutriente, ele não está pedindo para tirar, não, ele está pedindo para colocar. Parem de ter medo das coisas que Deus faz e passem a ter medo das coisas que o homem faz. Isso. Hoje vocês fazem o contrário, vocês têm medo das coisas de Deus e têm a maior abertura para as toxinas que o homem produz e coloca aí com produtos alimentícios. Comecem a mudar essa mentalidade. Comecem a deixar de achar que comer coisa industrializada é chique. Chique é de ser saudável.
Chique é uma banana, chique é um feijão que Deus faz. Não tem nada mais chique do que o que Deus produz, que o Criador, a inteligência infinita, a inteligência infinita que criou todo o universo, com certeza é bem mais inteligente que toda a inteligência de todos os homens mais inteligentes da humanidade. Chique não é o pacotinho. Chique é comida de verdade, vocês ficarem bem com energia, cabelo bonito, pele bonita, autoestima, colocando a roupa que você quiser. E não estando inflamada, desanimada e cansada. Isso, ó, vamos tirar da sua vida. Pessoal, um beijo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até amanhã.